Oi, gente. Feliz Ano Novo a gente não consegue dizer. Não da maneira como a gente gostaria de dizer, né? Sendo minimamente uma possibilidade, se a gente não tivesse nenhuma lucidez, se a gente não tivesse preocupação com os outros, com o todo, com os mais frágeis, se a gente não tivesse compaixão, se a gente não tivesse responsabilidade, se a gente não tivesse compromisso, seria muito possível dizer isso. Mas dizer essa frase da boca para fora, engolindo todas as tragédias que são impingidas contra vidas inocentes e que são maximizadas nessa época do ano, então não dá. Mas a gente pode dizer outras coisas que tenham verdadeira eloquência, como, por exemplo, a gente pode dizer que a gente pode se tornar mais consciente e, em se tornando mais consciente, a gente se torne mais comprometido em conscientizar o outro. Assim como quem acorda, como eu já disse outras vezes, tem a obrigação de acordar o colega. Bom, a situação é a seguinte: ontem, na virada do ano, a gente teve mais uma experiência horrível. O saldo da celebração de uma passagem foi um saldo nefasto. Olha que coisa horrível, né? Como que a gente pode falar em feliz ano novo e realmente melhorar toda a nossa percepção do tempo em que vivemos e da união com que podemos viver, se o saldo da celebração dessa passagem consta de mortes, de tortura e de falta de responsabilidade, falta de consciência, falta de compaixão? De que modo a gente chega aqui alegrinho e saltitante e faz o famoso pão e circo? Não dá. Então, além do massacre das mesas, né, para festejos, da gula, do desejo absurdo das pessoas que vai para a mesa, que veio acontecendo ao longo de alguns meses, né? Porque daí é preparado, é aquela coisa preparada, né? Muitos animais são criados, injetam hormônios, cevam com muito transgênico, assim, submete a uma tortura horripilante. Aí tem um abate gigantesco, né? De proporções realmente titânicas para ir para a mesa das pessoas. Aí a gente também tem que lidar com a cultura do maldito, a cultura do nefasto, né? Então tem as diversões dessa época do ano, tem as diversões que usam, direta ou indiretamente, matam os animais. Tem o descaso absoluto. Então, ontem, nos festejos, além da mesa, temos também os fogos que deixam um saldo de morte, um rastro de morte, de tortura, de trauma nos animais, porque, afinal de contas, as pessoas são educadas para não se importar com o raio de 10 metros além de si mesmo. E é por essas e outras que eu reafirmo que eu não educo os meus filhos dessa forma, porque isso para mim é uma irresponsabilidade sem precedentes. Então é assim, é no raio de onde eu estou, tem água, tem comida, tem energia elétrica, tem alegria? Ótimo, dane-se todo o resto, dane-se o resto do mundo, só que todo mundo pensa assim, e o mundo só vai de mal a pior. Então ontem ativistas, parceiros, resgatistas, resgatadores perderam animais, né? A Beatriz Silva, que resgata animais, perdeu um coelho, mas assim, a gente viu um rastro de morte por conta dos fogos, que é um negócio desesperador. A gente aqui reuniu todos os nossos bichinhos, né? Os bichinhos que tutelamos, que resgatamos, e ficamos abraçados neles, abraçados mesmo, literalmente, para tentar minimizar. Nós moramos no interior, mas nessa época do ano, todo mundo vem para o interior para trazer todo o seu lixo tenebroso de onde quer que venham. E o próprio povo daqui também, que também não é santo, né? Porque não existe gente assim em lugar nenhum do mundo, também
deixa à disposição toda a sua pior parte, toda a sua parte mais egoísta e deixa os bichos se explodindo, tendo ataque epilético, convulsões, cachorros que tentam fugir e se prendem nas grades de portões e ficam espetados, casas que deixam seus animais presos sozinhos e vão para os festejos, quando voltam, a casa tá banhada de sangue, o animal se debateu, estourou tudo, quebrou tudo. Esse foi um dos saldos. Mas eu ontem tive mais uma experiência tenebrosa, que foi ter que lidar com o desmando, a falta de justiça em toda a sua amplitude, que é o quê? A farra do boi de Florianópolis, Santa Catarina. Eu não tinha ideia, olha, que eu entrei em contato com coisa do mal esses últimos 3 anos. Eu entrei em contato com tanta coisa do mal que às vezes eu preciso sair, arejar, respirar, produzir alguma arte, alguma alegria, porque senão a gente se sente morrendo mesmo. Tem os festejos que usam os bois como objeto de tortura para se comprazer disso. Então nós conhecemos as touradas, né, lá da Espanha, nós conhecemos os bois que são usados pelos religiosos, né, pelos festejos religiosos, nesse absurdo, nessa aberração que torturar um animal até a morte, correr atrás dele, estressar, bater, apedrejar, esfaquear, chutar, agredir de todas as formas até que ele, exausto, sucumba. E a gente acha isso tudo horrível, mas eu queria saber onde é que estão as pessoas que acham mesmo isso tudo horrível. Se os festejos de Florianópolis, que agora usam a farra do boi, que é inconstitucional, fazem isso não só no Réveillon, eles fazem isso em todas as festas que tem. É dia do índio, vamos estourar um boi. É dia dos pais, vamos estourar um boi. Dia das mães, vamos matar um boi, vamos destruir um boi. E as pessoas se organizam em torno disso com crianças. A lei que tá aí, nada faz. Porque de alguma maneira parece conivente com isso, né? Conivente mesmo. Como que nós vamos enfrentar mais essa situação? De que modo nós vamos nos enfrentar mais essa situação? É desesperador. Desesperador porque a gente não tem como se proteger disso. Não tem, simplesmente não tem. Porque as pessoas que deveriam proteger são as que acobertam isso. Essas farras do boi, para quem não conhece, são eventos onde eles soltam alguns bois e a população fica destroçando o boi vivo, empurram, eles acabam morrendo afogados, eles acabam morrendo de algum impacto, caem, se quebram todos, apanham até a morte. E aí, se a gente, os terríveis, os abomináveis defensores dos direitos animais chegam e falam, eu sou um ativista, nossa, como tu é radical, ai, tu é um daqueles radicais que estragam a alegria dos outros, ok. E essas pessoas são o quê? Esses zumbis da morte, o que é que eles são? Eu queria saber o que eles são. Que desgraça é a gente ter que se calar? Bom, eu não vou me calar, nem morta. Porque mesmo que eu morra, eu tenho certeza que eu vou dar um jeito de causar alguma coisa de onde eu tiver um fio do contínuo da minha mente. Mas não dá para acreditar que as pessoas são coniventes com isso, porque se tu pergunta para qualquer pessoa se ela concorda com o maltrato, com a tortura, ela vai querer dizer que não. Ela vai querer dizer que não, só que nós soubemos por fontes fidedignas de pessoas que acompanham isso lá mesmo em Florianópolis. Eu sou do interior de São Paulo, mas nós temos ativistas espalhados pelo mundo inteiro. Pessoas que moram e convivem lá, que dizem que todos os comerciantes, ou boa parte, né, para não entrar em problemas de generalizar, não estou generalizando, tem alguns que não são, mas a maioria dos comerciantes financiam isso e são acobertados pela lei. Então, peraí, a gente está numa luta para conseguir leis contra a vaquejada, nós estamos nos afincando com garra nessa luta, para quê? Para, se a lei fosse aprovada, ela ser desobedecida na cara de pau, é isso? Nós estamos num mundo sem leis, nós estamos num mundo sem lei nenhuma, porque a população, de alguma maneira, que se compraz desse horror,
ela se mancomuna com quem deveria ser a ordem, de quem deveria intervir nesse momento e proibir esse tipo de psicopatia. E aí, a gente vai fazer o quê? Não dá pra gente se calar, isso a gente já entendeu. Ontem foi uma loucura, porque nós tentamos destruir, desbaratar o evento, mas toda hora vinha uma informação truncada, uma parceira ficou ligando para a polícia tratou mal, tratou com descaso, e depois diz, olha, já foi encerrado. Pronto, já foi encerrado, não adianta mais falar sobre isso. Gente, nós estamos num pesadelo. Isso só pode ser um pesadelo. Que é isso? Em que mundo que a gente tá? A gente tá fazendo o quê? Porque nós estamos aqui lutando com as nossas forças, com os nossos braços, para ter que lidar com a falta de lei, com o descaso, com o crime organizado. Porque isso é crime organizado, é um acobertando o outro, financiando e impondo direito de crime sim. Então a gente assiste lá o Pablo Escobar e se choca com tudo aquilo, quando na verdade a gente vive isso todo dia na nossa realidade. O que as crianças vão saber? O Conselho Tutelar não faz nada, mesmo sabendo que existem crianças envolvidas no meio desses festejos infernais? O Conselho Tutelar não toma nenhuma medida? A política, a prefeitura, os órgãos do Estado, a polícia, ninguém toma uma atitude para coibir e para destroçar essa ideia? E enquanto isso, toda hora é farra do boi, e eu fiquei sabendo de detalhes escusos horríveis. Então agora nós vamos falar sobre isso. Vamos colocar a farra do boi agora para ver o que é lei. Nós precisamos descobrir qual é o cenário que nós estamos vivendo. Nós precisamos de denúncia, nós precisamos de vigilância, nós precisamos de protestos, nós precisamos de intervenções, porque viver num mundo cão sem lei nenhuma não dá. Porque a lei só serve para oprimir a gente, para obrigar a gente, para a gente ter que pagar imposto, para a gente ser obrigado a cumprir determinadas ordens que não nos consultaram. É só para isso? Então nós somos o quê? Serviçais do governo, serviçais do Estado, serviçais da polícia, serviçais da justiça? Nós estamos na Idade Média de novo? Isso é o quê? O que a gente está vivendo? Que tipo de mundo a gente está vivendo? Então é mentira, porque pelo menos na época lá dos reis, você era obrigado a trabalhar como um escravo, depois pagar o seu imposto e ficar com um pão para comer mofado, mas todo mundo sabia que era isso, qualquer coisa era calabouço, agora é tudo mentira? A democracia é uma farsa, é uma fraude. Porque tudo que a gente consegue, na verdade, não consegue coisa nenhuma. É tudo uma fraude. É tudo uma grande de uma mentira. Então a gente precisa dimensionar essa mentira para entender como é que a gente vai agir. Porque não dá pra gente ficar sendo visto como radicais, como tenebrosos, como horríveis, enquanto a lei abandona completamente a própria sorte, inclusive a mentalidade das nossas crianças. Porque as crianças estão sendo formadas para ser uns psicopatas. Onde é que a gente tá? Que mundo é esse? Porque lá nas Arábias tem os homens-bomba. Nossa, que horror, eles são homens-bombas, eles criam crianças pra matarem, pra amarrarem bombas nos próprios corpos e matarem os outros. Nossa, que coisa horrível, ainda bem que aqui não é assim. Ah, não é não? Não é? Criança na farra do boi e o Conselho Tutelar calado e omisso? Isso não é a mesma coisa? Pra mim é a mesma coisa, é fábrica de psicopata. Porque se o meu filho não for orientado, ele não for educado, ele não for cuidado, se ele for cuidado e educado pra matar, ele vai matar. Isso é básico. A gente só sabe fazer duas coisas quando a gente nasce: chorar e sugar o peito da mãe. E não sabe fazer mais nada, todo o resto a gente aprende. É assim. Então tudo que a gente é resultado de um aprendizado, sim. É resultado de alguém que permitiu que aquilo fosse ensinado para as crianças num desmando, numa falta de lei, numa falta de ordem. O que a gente está fabricando? Psicopata, meu Estado? É isso que eu estou perguntando. Para o Conselho Tutelar, que fica preocupado com detalhes, tirando guarda de mães que educam seus filhos, eu quero saber. Eu quero saber de vocês, qual é o posicionamento de vocês. Se vocês querem preservar de verdade a mentalidade das crianças, a sanidade mental, de alguma maneira algo de moral que elas possam ter, que ajude elas a fazerem escolhas na hora se elas vão ter uma namorada que dá um fora nele e ele resolve enfiar uma faca na garganta dela, não é isso que a gente cuida para os nossos filhos não serem assim? Então eu pergunto para o Conselho Tutelar, quais são as providências que vocês estão tomando com crianças que são envolvidas no meio de farra do boi, crianças que são envolvidas no meio de rinhas? Eu quero entender isso.
Tudo isso porque mais cedo ou mais tarde vai chegar no seu bifinho, mais cedo ou mais tarde você vai ter que se revelar um hipócrita porque vai ter que defender o direito de matar em alguma instância. Nós estamos aqui para fazer inteiro. Pede ajuda. Pergunta pra gente como é que a gente faz inteiro, que a gente ensina pra vocês. Pra vocês que são a ordem, que se colocam como leis, que se colocam como orientadores, mediadores da justiça e da ordem do Estado, perguntem para nós, ativistas em defesa da ética, como é que se faz inteiro. É soltando o rabo, é não tendo o rabo amarrado. É por isso que a gente educa os filhos da gente dizendo: você pode viver sem massacrar os animais. Porque a hora que a gente precisar fazer isso, a gente vai precisar dar exemplo. E eu sei que vocês não fazem isso porque vocês não são capazes de dar exemplo. Quando chegar no bifinho de vocês, vocês vão arregar. Só que o ensino, a educação dos nossos filhos acaba passando também pelo Estado, porque os nossos filhos não nos pertencem. Nós geramos crianças e tutelamos essas crianças para o Estado determinar quem eles vão ser. E o Estado quer determinar que as crianças sejam compradores, que as crianças sejam consumistas e consumam toda sorte de veneno e de desgraça que o comércio vende. É isso que o Estado quer. Porque a gente só é obrigado a botar o filho na escola para o Estado determinar o que ele vai aprender. Para chegar um professor de biologia e fazer bullying no meu filho. E eu não ter respaldo do Estado, porque quando eu chegar e falar que o meu filho está tentando dizer que é errado comercializar pássaros e prender animais silvestres, ou comer animais e abater animais, o Estado vai falar: não, eu não posso defender isso. Por quê? Porque eu sou o primeiro que apoia a matança. Porque de alguma maneira isso rende para o Estado. Então a gente vai colocar a mão na mesa, a mão, tá bom? Porque eu sou mamãe e eu vou tomar cuidado com o que eu falo, porque eu sei que tá cheio de chacal em volta de mim, tentando me pegar pelo contrapé. Então nós vamos colocar a mão na mesa, porque o que a gente tem é direito de pedir justiça. É direito de pedir justiça. Eu tô cansada de ver na história toda do mundo, da sociedade, do sistema, mães que correram atrás de filhos que foram assassinados e que nunca nem encontraram o corpo. Por quê? Porque o Estado que se mete a dizer que protege, não protege coisa nenhuma. Ele quer que a gente seja uma máquina geradora de soldado para fazer guerra. Hoje o que nós temos mesmo é uma indústria armamentista, bélica por dentro e por fora, que só quer mesmo guerra e consumo, e que seja do que for, não importa, consumo de morte, massacre, e a gente não vai ficar quieto. Então eu estou aqui só para anunciar que a gente fechou o ciclo de 2016 e abriu do mesmo jeito que fechou, com um massacre e um protesto contra esse massacre. E a gente vai chamar o pessoalzinho que se intitula dono da lei, que se intitula capaz e que se colocou para isso. Porque se não queria ser da lei, fosse fazer outra coisa. Por que não foi ser jardineiro? Por que não foi ser costureiro? Por que não foi... Não, eu quero ser da lei, eu quero ser advogado, eu quero ser promotor, eu quero ser político. Então, faça e cumpra o seu compromisso. Se tu não queria se comprometer com o benefício dos outros, se não era para se comprometer com a lei, com a ordem, com a justiça, então fosse fazer outra coisa. Ninguém mandou estudar, se capacitar e se habilitar e se voluntariar de algum modo, inclusive pago e muito bem pago, para representar o direito das pessoas. Se é para representar o direito das pessoas, eu também quero alguém que me represente. Eu preciso que vocês me representem. E eu não quero crianças por aí aprendendo a ser assassinos, psicopatas, insensíveis com a morte de inocentes. É isso que eu tenho para falar hoje, nesse vídeo. Mas agora esse é só a pontinha do iceberg. A gente não vai sossegar enquanto a gente não colocar essa causa aí para todo mundo avaliar. Eu quero que venham na minha frente dizer: eu quero que meu filho mate. Eu gosto de ver meu filho morrendo, matando. Eu gosto, eu acho bonito ver meu filho matando. Eu quero ver as mães que defendem a farra do boi, a vaquejada, o rodeio. Eu quero ver as mães chegarem para mim e dizerem: Nana, saia da vida do meu filho porque você está ensinando ele a ser bom. E eu quero que ele seja mau. Eu quero que ele seja egoísta, eu quero que ele seja cruel, eu quero que ele aprenda a matar e saia pulando feliz e celebrando. Eu quero as mães aqui falando comigo, tá bom? Um beijo pra todo mundo, gente. Obrigada.